Quero nesse começo ler um versículo em Provérbios 29, versículo 18. E tem várias versões, mas na NVI diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Em outras versões diz: sem visão o povo perece. Então a gente precisa de visão, e nesse culto da visão, fazendo uma revisão, uma previsão, nós vamos falar sobre isso. Na NVI diz revelação divina. Isso que é uma visão, né? Embora a gente também tenha a palavra visões, né, na palavra de Deus, né, principalmente no Novo Testamento, uma visão sendo um sonho, né, como se fosse um sonho, mas enquanto você está acordado. Então, não tive nenhum sonho assim, nenhuma experiência assim para compartilhar com vocês, mas eu creio que Deus tem dado uma direção para nós como igreja, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Planos, principalmente para 2022. De certa forma, todos nós temos uma visão para nós também, né? Você deve ter uma visão para esse ano, para sua vida, né? Sua família, suas finanças, seu trabalho talvez, e a gente pensa, bom, onde eu quero estar daqui a um ano, né? O que eu preciso fazer na minha vida para que isso aconteça? A gente tem que fazer algum tipo de planejamento, que a gente vai chegar em algum lugar, né, no final desse ano, mas onde nós estamos indo, né? Onde nós vamos chegar? E como a gente deve implantar certos passos na nossa vida para chegar nesse ponto, nesse momento. E a gente vai juntando, né, as nossas vidas. É engraçado que em Jó, né, tem mais alguém que está acompanhando a leitura anual? Está em Jó, né, agora que a gente está fazendo de forma cronológica, né, e ao invés de anos fala alguma coisa assim de tantas luas, né, na vida, mais poético. Mas cada um tem a sua idade, né, mas juntando no final da vida todos os nossos anos, a gente quer chegar no momento que a gente esteja satisfeito, né, com a nossa vida, que a gente esteja realizado com a nossa vida, e a gente só pode fazer isso se a gente segue os passos de Jesus, se a gente chega nesse momento e fala missão cumprida, né, porque eu segui aquilo que Deus colocou diante de mim, assim como Paulo, quando chegou no final da sua vida, né, ele falou em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, né, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então, qual é o foco para nós, como igreja do Senhor Jesus, né, chamada Calvary Santos, nesse lugar aqui, né, uma igreja local, entre tantas outras, mas fazendo parte desse corpo de Cristo maravilhoso no mundo inteiro? Qual é o foco específico que nós temos para nós e quais os passos que a gente pode dar e como você pode participar também individualmente? É isso que a gente vai falar hoje, começando então agora com essa primeira parte com uma revisão, tá? Antes da previsão. Vamos olhar primeiro para trás, para 2021. E essa parte vai ser um pouquinho assim de prestação de contas, porque nós queremos ser o máximo possível, ser transparente, né, como igreja, com tudo que Deus deu nas nossas mãos, e inclusive no nosso estatuto nós fixamos, né, que todo começo do ano nós vamos fazer uma reunião de prestação de contas. Então vocês vão estar a par, né, daquilo que, como Deus tem abençoado e aquilo que Deus tem feito com as nossas finanças. E por isso a gente olha para trás, né, em primeiro lugar para ver o que Deus tem feito, né, para ver como Deus tem sido fiel. E você pode fazer isso na sua vida também, e vai ser encorajado, né, olhando para trás, mais um ano de pandemia, né? Não, mas Deus tem sido fiel, não foi? E Deus tem multiplicado os 5 pães, os 2 peixinhos que a gente tem entregado, e muitas vezes com o pouco que a gente acabou entregando para Ele, Ele multiplicou e fez muitas coisas. Então, a gente vai ter essa prestação de contas, e em 2021, nós nos tornamos, né, uma igreja oficialmente diante das leis dos homens também, né, com CNPJ e tudo, podendo ter mais oportunidades, mais liberdade para agir de uma forma mais ampla também.
hoje nós estamos numa escola pública, né? Se deram esse espaço, mas amanhã, um outro ano, um outro dia, a gente pode ter o nosso, né, alugar um próprio espaço e vamos precisar estar prontos para esses espaços também. Quais são os gastos, primeiramente, que a gente tem, tá? Isso é principalmente para vocês, membros, tenham um pouco de paciência conosco, os visitantes hoje, e inclusive vamos editar isso de certa forma para o YouTube, porque isso interessa para quem está na família, quem faz parte dessa família aqui. A gente, obviamente, não divulga quem é, né? Não damos os nomes, não temos lista de dizimista, nem nada disso, né? Porque isso é entre você e Deus. Você deve saber o quanto você, né, quer ofertar ao Senhor. E eu, como pastor, também não quero saber, né, quem é a pessoa que oferta. Eu prefiro não saber, porque isso é algo entre você e o Senhor. Em 2 Coríntios 9, versículo 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus quer que a gente dê com alegria. Se por acaso você não pode dar qualquer valor com alegria, é melhor ficar com o seu dinheiro, né? Com o dinheiro que você está e não ofertar. Porque Ele quer que a gente faça isso como louvor para Ele, né? Não com pesar e não por obrigação. Deus quer que a gente, né, louve Ele com aquilo que a gente tem, não porque a gente sente, nossa, vai acontecer alguma coisa terrível se não fizer, ou eu vou ter que fazer isso porque Deus mandou, né? Fazer o quê? Mas que seja com um reconhecimento, né? Um entendimento de que tudo que nós temos vem do Senhor e que nós somos gratos por tudo que nós temos, né? Nós podemos dizer, nossa, nós somos tão abençoados e mesmo que falte uma ou outra coisa, de vez em quando, a gente está bem, né? Deus tem cuidado de nós, tem abençoado a gente. Então, tem que ser com esse entendimento de que nós podemos devolver uma pequena parte de tudo, né, de 100% daquilo que Deus deu para nós. E com esse reconhecimento ser grato a Deus. E se a gente pode fazer isso, Deus também está feliz. Além dessas finanças, né, dessa parte das ofertas, tivemos as doações para 2 dias específicos, né, ajudando a creche na Zona Noroeste, o Mundo Novo, né? E fizemos o contato com a Alessandra, que inclusive estava aqui no culto de Natal, foi muito legal conhecer ela mais um pouco, né? E fizemos um levantamento, arrecadamos R$400 no Dia das Crianças para comprar 25 brinquedos e no Natal também levantamos um valor de R$273,50 e conseguimos comprar 12 presentes. Graças a Deus eles têm mais mantenedores, né? Mas é uma pequena forma de fazer parte da vida dessas crianças, né? Desses pequenos que são mais ou menos 100 na idade de 1 a 4 anos. Né? A prefeitura ajuda um pouco, mas quem está mais por dentro sabe que não tem muita ajuda e mais falta o que tem, né? Então estão precisando sempre de pessoas que ajudam. E vamos orar para esse ano também, como Deus quer que a gente use os recursos que nós temos e que Ele vai nos dar, né, da melhor forma. Vamos precisar, obviamente, né, só para cobrir os gastos mensais, mas também queremos dar alguns passos que não envolvem muito, né, vamos dizer, mais mão de obra do que ofertas, porém, também queremos estar prontos para aquilo que Deus colocar no nosso coração. Como o versículo também disse, né? O que Deus colocar no seu coração, é isso que você deve ofertar. E que a gente esteja sensível para isso. Você pode fazer isso na conta que a gente tem hoje da igreja no Itaú. Tem todos os dados no grupo do WhatsApp. Pode me procurar também depois. E ora a respeito disso, né? Ora a respeito disso, de como você pode louvar o Senhor, né? Cada um, se for de outra igreja ou aqui mesmo, como você pode louvar o Senhor com as suas finanças. Essa foi a revisão, tá? Mais curta, porém a gente precisa saber o que Deus tem feito e também prestar contas dessa forma. Agora vamos para a previsão. O que é para 2022 que Deus colocou no meu coração? Eu acredito que no coração de muitos de vocês também tem brotado um desejo assim. Nós vamos ter uma nova direção, principalmente para um dia da semana que é o sábado.
Tá? O sábado é o único dia que a gente pode usar a escola também, né? Durante a semana não dá. Então temos esse dia que no ano passado a gente tem usado como momento para reunião de oração, né? Que tem acontecido esporadicamente, né? Conforme a disponibilidade de cada um, e geralmente tem sido com poucas pessoas, né? Em geral foi eu e mais uma outra pessoa. Então não aconteceu tanto, né, quanto a gente poderia ter aproveitado. Porém, a gente sabe que também é o único dia que todo mundo tem para o resto das coisas, né? Durante a semana é o sábado que você tem para a sua família, né? Para cuidar da sua casa, para fazer qualquer, né, tarefa e a vida social também. Então, obviamente, tem todas essas coisas, porém, Deus precisa entrar na lista de prioridades, né? Como em tudo na nossa vida, a gente tem que priorizar o nosso Senhor e Salvador. Então, qual é a proposta, a programação que nós vamos fazer esse ano? Nós vamos, de 4 sábados ao mês, separar 3 para momentos especiais. Eu vou falar de cada um mais detalhadamente. Um sábado, e não vai ser nem sempre na mesma sequência, um sábado vai ser evangelismo na rua. Um outro sábado vai ser entrega de café e bolachas, inicialmente para moradores de rua. E mais um sábado eu estou me preparando para fazer uma aula de inglês baseada na Bíblia. Tá? Então isso vai ser muito legal também. Vou falar para vocês daqui a pouco mais sobre cada item. E o quarto sábado pode ser variado. Ou a gente pode fazer uma reunião de oração, a gente pode fazer uma ministração para casais, para homens ou mulheres, ou simplesmente não ter nenhuma atividade, porque também precisa de vez em quando um sábado, né, tem aquela festinha, tem um aniversário, tem aquelas coisas, tem uma viagem, ou o que seja, né? Então, vamos estar flexível nesse sentido. Primeiro sábado, então, que pode ser qualquer um sábado durante o mês, nós vamos sempre nos falando e também em horários diferentes. Que a reunião de oração sempre tem sido, né, final da tarde, que infelizmente muitos não tinham tempo e disponibilidade. Vamos fazer evangelismo à tarde, vamos fazer à noite, né? Vamos fazer em vários horários que, se você não puder um mês, você pode talvez no outro mês. Mas qual é a importância aqui que está no meu coração? A gente precisa sair dessas 4 paredes, né? A gente precisa sair para as ruas, porque dificilmente, nós já experimentamos isso nos últimos anos que nós estamos aqui, dificilmente alguém entra aqui, né? Temos a placa, vamos ter os banners de novo lá fora. Graças a Deus, algumas pessoas têm conhecido, né, o nosso trabalho, a igreja aqui, através de alguma coisa lá fora, ou curiosidade de entrar e conhecer. Porém, em geral, as pessoas não têm procurado a igreja fisicamente, né, no templo, no prédio. E a igreja precisa não esperar que as pessoas venham até ela, mas se mobilizar e ir para onde as pessoas estão. É engraçado quando a gente olha para o ministério de Jesus, né, que na maioria do tempo ele não ficava parado. No começo ele tinha a sua base de operações em Cafarnaum, né? Estava ali a maioria do tempo e ia para os lugares próximos lá na Galileia. Porém, o resto do seu ministério, ele ia de cidade em cidade, né? Ele ia para onde as pessoas estavam, onde as necessidades estavam. Ele ia de encontro às necessidades. E tem uma parábola que eu decidi ler por inteira com vocês em Lucas 14. Se quiserem abrir comigo em Lucas 14, a partir do versículo 16. A gente pode pegar a partir do versículo 15 também. Lucas 14, versículos de 15 a 24. A parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto.
Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e eu preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. E o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo que o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Jesus contou essa parábola, como diz no primeiro versículo ali, versículo 15, a respeito do reino de Deus, né? E aqueles que foram convidados, no caso os judeus, né, que já deveriam ter esperado por séculos, né, o Messias, tinham desculpas. E da mesma forma a gente vê hoje, né, muitas pessoas que são convidadas, né, pessoas que deveriam estar, né, onde a igreja do Senhor está, né, onde as pessoas se reúnem para louvar o Senhor, pessoas que já têm idade, né, maturidade no Senhor, para fazer a obra do Senhor e principalmente para buscar a Deus nesses dias que a gente está vivendo. Porém, os convidados muitas vezes não querem por causa de desculpas. E todos nós já tivemos desculpas, né? Todos nós na nossa caminhada com Jesus, eu tenho as minhas desculpas, né, diante de Deus, mas chega uma hora que você fala, chega de desculpas, né? Que você acorda e fala, eu não posso dar mais desculpas, né? Senão a minha vida continua a mesma sempre e não vai mudar nada, né? Eu afirmo ser certas coisas, mas no final não sou, né? Ou não faço, ou não digo. E principalmente em relação ao evangelismo, né? Quantas desculpas nós temos no nosso coração. Jamais falaríamos essas coisas, né? Mas eu tenho dias que eu não estou afim, né? Eu tenho dias como você também. E como eu falei no primeiro culto do ano, né? Eu sou mais uma pessoa introvertida naturalmente do que extrovertida. Cada um tem as suas dificuldades, mas podem ser desculpas, né? Eu não sei fazer evangelismo, eu tenho vergonha, né? Eu sempre vivo cansado, né? Como eu vou fazer isso, né? Ou não estou afim mesmo, eu não sei o que falar para essas pessoas. Eu preciso cuidar das minhas coisas, né? Afinal, eu tenho muita coisa para fazer, muitas responsabilidades. E acabam sendo desculpas. Enquanto o dono, né, da casa, do reino de Deus, o próprio Senhor fala, vá então, vão vocês que estão disponíveis, vão para todo lugar e convidem, já que as pessoas que foram convidadas não querem participar do banquete. Tem muitas pessoas necessitadas, então vão para onde? Ruas e becos, né? Temos muitas ruas e também alguns becos nessa cidade, e Deus fala, vão para lá, onde tem necessitados. Ali, ele fala, vocês vão encontrar os pobres, os mancos, os cegos, né? Os aleijados. E na pandemia, eu acredito que a gente experimentou e que cada vez menos pessoas têm procurado a igreja física, né? Até porque é um lugar fechado, até porque você tem que se inscrever, até porque tem um espaço limitado e só pode entrar X, né, número de pessoas. E as pessoas não têm procurado tanto quanto talvez no começo da pandemia a gente esperava, né? Talvez você pensava também, agora as pessoas vão acordar, né? O que mais precisa acontecer para alguém buscar a Deus, né? Mas a gente está vivendo os mesmos dias como 2 anos atrás, né? Ou talvez até pior, espiritualmente falando. Mas onde a Maria está? Nas ruas, né? Vai continuar vivendo a sua vida. Está na praia, está no shopping, está nas lojas, né? Então, onde a gente pode ir? Nas ruas, né? Nos becos, na praia. Vamos encontrar as pessoas, né? Vamos para onde as pessoas estão. Porque lá essas pessoas estão emocionalmente e principalmente espiritualmente cegos, mancos, aleijados, né? E nem sabem disso. Acham que está tudo ótimo, está tudo bem. E o dono da casa ainda falou, bom, já que ainda há mais lugar,
E tem muito lugar no reino de Deus. Deus quer que a sua casa, né, o céu, esteja cheia. Então, que mais pessoas possam conhecer Jesus e a salvação nele. Ele fala, então, vão para os caminhos e para os valados, né, para qualquer lugar mais distante, né, onde tiver pessoas, e convidem essas pessoas para participar. Então, essa é a mensagem para nós, para fazer evangelismo na rua. Sair da nossa casa, né, porque a gente só se encontra aqui mesmo, né, uma vez por semana. Vamos sair do nosso prédio, né, para ir onde as pessoas estão, onde estão os necessitados, e aproveitar as oportunidades que a gente tem esse ano. E a gente não sabe quando vai ser o fim, né, quando Jesus vai voltar. A gente sabe que o nosso tempo sempre é limitado, né, até porque a gente não vai viver mais por 150, 200 anos, né, como um dia já, mas a gente tem os nossos dias contados também. O que a gente faz com os nossos dias? Paulo nos fala no livro de Efésios 5, versículo 16, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Não vai ficar mais fácil enquanto a gente está nessa terra. Vamos remir o tempo. Quer dizer o quê? Aproveitar ao máximo as oportunidades. Fazer o melhor uso possível de quê? Do nosso tempo. Porque cada um de nós tem 24 horas no dia, né? E o que a gente está fazendo com essas 24 horas? Vamos remir, vamos usar ao máximo possível, aproveitar ao máximo para o reino de Deus. Jesus ainda disse em Atos 20, versículo 35, que a maior felicidade está em dar, né? Mais do que em dar, do que em receber. E vocês já perceberam isso, né? Quando a gente ajuda uma pessoa, quando a gente dá algo para alguém, a gente que é mais abençoado. E quem não já teve experiências únicas e inesquecíveis em vários evangelismos que vocês já foram? Ou compartilhando pessoalmente Jesus com alguém, né? Isso você nunca esquece. Eu tenho várias histórias de que, assim, principalmente desde que eu estava na escola bíblica na Alemanha, até hoje, fizemos muitos lá em São Vicente, na praia e tudo mais. Tem histórias, aventuras, né? Gente, uma vez, um cara que apareceu de não sei de onde, foi lá numa cidade no sul da Alemanha, a gente indo nos fins de semana, né, visitando as Calvaries lá, fazendo evangelismo. E foi na Páscoa. Foi até um tipo de teatro, né, que das pessoas lá foi Jesus, né, levando uma cruz de verdade, assim, de madeira, né, pela cidade. Tinha várias estações e a gente, através de um teatro, mostrava o que Jesus fez através, né, da sua morte, né, pregando todas as nossas culpas, né, tudo que era contra nós, né, para a cruz. E aí do nada apareceu um cara, acho que morador de rua, com uma garrafa assim de, não sei, um álcool mais forte. E ele jogou esse álcool na frente da pessoa que não podia se mexer, né, o coitado de Jesus na cruz, e tocou fogo. A gente tipo deu um passo para trás, aí já veio um outro irmão, né, mais velho, um pouco mais forte também, já ajudou essa pessoa a se afastar um pouco. Mas você não sabe o que vai acontecer. São aventuras que você experimenta, e principalmente a maior aventura, que é quando alguém realmente aceita Jesus, né? E você vê que a festa no céu porque alguém entendeu a mensagem. E se um só for salvo, né, já é missão cumprida, né? E a gente fica feliz com isso. Mas é só quem vai experimentar essas coisas, né? E a gente experimenta que a gente é abençoado quando nós abençoamos outra pessoa, que isso nos faz feliz. E cada um de nós recebeu tanto, não é? E você pode dar tanto. Então não retenha aquilo, mas compartilhe, né, na sua vida individual, mas também nesses momentos que a gente vai ter. Antes de passar para o próximo ponto, o tipo de sábado que a gente vai ter, só queria passar 4 ferramentas para você que nunca sabe o que falar para alguém na rua, né? Certas coisas que podem ser um gancho, né, assim, para você entrar numa conversa, e principalmente como lidar com pessoas mais duras, né? Mas primeiro um princípio. A Bíblia nos dá o princípio de que Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde.
Isso nos ajuda quando a gente fala com as pessoas, porque você vai sentir se a pessoa se opõe à mensagem do Evangelho, né? Se não quer saber, né? Até xinga você às vezes, né? Você fala, não é pessoal, né? Não é pessoal para mim, é para Jesus. Jesus sabe lidar com isso, né? Não é a primeira vez, tranquilo, mas o que eu quero dizer? Para uma pessoa orgulhosa, você vai falar diferente do que para uma pessoa que tem o coração já quebrantado, né? Que sabe que precisa de ajuda, mas não sabe como sair daquela situação, que talvez nunca foi apresentado Jesus de forma correta para aquela pessoa ou nunca entendeu. Você vai falar de forma diferente, né? Então essas ferramentas são para pessoas principalmente que têm um coração mais fechado, mais endurecido, mais orgulhoso. Mas a primeira ideia ainda é para ambos, que é que o Evangelho é uma pessoa, né? O Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Então eu não vou para a rua discutir a doutrina de igreja, né? Eu não vou para a rua discutir com a pessoa o que o homem fez em toda a história, né, da igreja. Porque a gente sabe que a igreja errou muitas vezes, né? Porque pessoas são falhas. A história da igreja está cheio disso. Eu não vou discutir as cruzadas, ou Inquisição, ou qualquer outra coisa que já aconteceu na história da igreja. Eu estou ali para falar de Jesus, né? As pessoas podem ter várias queixas com a igreja em si, as igrejas locais, o que seja, as igrejas na TV, o que for, mas elas não vão encontrar um erro com Jesus, né? Com Jesus, que nunca fez nada errado, pessoalmente, você não pode ter algo contra Ele. Por isso a gente vai apresentar Jesus e manter o foco nas nossas conversas e qualquer coisa desviar se o assunto mudar muito, porque o foco é o nosso relacionamento pessoal com Jesus. Qualquer coisa conta o seu testemunho, que ninguém pode né, dizer algo contra o teu testemunho. É a tua experiência com o Senhor. E isso se junta numa linha de milhares e milhões, bilhões de testemunhas de que Jesus é vivo e real. Então, primeiro ponto, Jesus é o Evangelho. O segundo, que talvez seja mais para a pessoa com o coração endurecido, são os 10 mandamentos. Você já usou a lei de Deus para evangelizar? Inclusive tem alguns ministérios, né, que divulguem muito isso. Mas, de qualquer forma, é algo que eu acredito que dá certo porque é bíblico, né? Então, a pessoa geralmente se acha uma boa pessoa. Mas você pergunta, você é uma boa pessoa? Geralmente fala sim, né? Mas você já quebrou um dos 10 mandamentos? Primeiro vai falar, acho que não, né? Talvez. Então pega alguns dos mandamentos e mostra a lei para aquelas pessoas. A lei de Deus que Ele estabeleceu, né? Você já mentiu alguma vez na sua vida? Acho que já menti alguma vez, né? Então, como que se chama alguém que mente? Um mentiroso, né? A pessoa vai falar. Você já roubou alguma coisa na sua vida? Mesmo como coisa pequena, né? Mesmo como criança, adolescente, você deve ter roubado alguma coisa, né? Então, como que se chama alguém que rouba? O cara vai falar ladrão, né? Um ladrão. Bom, você já olhou para uma outra pessoa, cobiçando essa pessoa, desejando sexualmente? Então, Jesus fala, no seu coração você já cometeu adultério com essa pessoa. O que você é? Um adúltero. Você já odiou alguém no seu coração? Bom, Jesus falou, se você odeia alguém no seu coração, você cometeu assassinato. Então, você é um assassino. Então, seguindo aquilo que você acabou de admitir para mim, você é mentiroso, você é ladrão, você é adúltero e você é um assassino. Se Deus fosse julgar você só com os 10 mandamentos, diante de Deus, você acha que você seria culpado ou inocente? A pessoa vai ter que falar, sou culpado, né? E o que você acha que você merece? O céu ou o inferno? A pessoa vai falar o céu, né? Porque Deus tem que perdoar. Mas um justo juiz tem que fazer o quê? Não pode fazer vista grossa. Se existe uma lei, tem que seguir essa lei. E aí que você entra com o Evangelho, né? Tem boas novas para você. Você não merece o céu, você não é uma boa pessoa. Os 10 mandamentos mostram isso para você. Mas Deus te ama tanto que Ele enviou seu próprio Filho para você. E quando Ele morreu na cruz, Ele tomou sobre si a punição que você merece pelos pecados que você cometeu.
E por isso você pode estar no céu com Ele para todo sempre. Então o que você tem que fazer? Se arrepender e confiar em Jesus e nessa provisão. Então isso é uma forma para apresentar o Evangelho, usando os 10 mandamentos. Uma outra coisa que eu gosto muito são as leis espirituais. Né? Existem leis físicas, né? E existem as leis espirituais também. Você não pode mudar as leis físicas, né? Não pode fazer sumir. E mesmo que você não acredite nelas, elas existem e afetam você. Vai para o prédio mais alto da cidade e tenta se jogar, dá um pulo. O que acontece? A lei da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade, então vai testar, ver o que acontece. Né? Você vai cair. E a Bíblia fala em Hebreus 9, 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Você vai ter um pulo, né? Você vai ter uma queda no final da sua vida. É melhor você estar preparado para quando esse momento chegar. E aí você entra com o Evangelho. Uma quarta coisa ainda é o básico de um senso de moral que toda pessoa tem. Isso, para mim, é uma grande razão, né? Porque Deus e o juízo tem que existir. Que você fala assim, se não existisse Deus e um juízo, eu posso matar qualquer pessoa para tornar a coisa um pouco mais pessoal, porque a pessoa vai sentir na própria pele, eu poderia matar você, se a polícia não me pegar, eu vou sair impune, nunca vou ser culpado. Você acha isso justo? Não, né? Principalmente se é a minha vida. Né? Isso viola todo senso de justiça que qualquer pessoa tem. E ainda pode levar um passo além e matar crianças inocentes. Todo mundo concorda que isso é errado. Né? Mas e aí, essas pessoas vão sair impunes? Né? Essas pessoas que no Iêmen mandam as crianças para matar uns aos outros, no Afeganistão, está certo isso? Né? Se essas pessoas não forem punidos, onde está a justiça? Cadê a justiça? Tem que existir Deus e um juízo. Inclusive, todos nós vamos um dia prestar conta de tudo que a gente fez em nossa vida, diante de Deus. E é melhor a gente estar preparado para isso. E aí você entra com o Evangelho e as boas novas em Jesus. É isso que eu quero falar sobre os evangelismos. Então, só algumas ideias, mas a gente vai ter os panfletos também. Não que algum panfleto salva, mas para mim é uma forma de abordar uma pessoa. Né? Eu tenho algo para você. Você pode até dar um papel branco se a pessoa parar e você falar, porque isso é importante, você conversar com aquela pessoa. A gente tem aquelas camisas, posso orar por você? É um gancho maravilhoso para parar a pessoa, abordar a pessoa e falar, posso orar por você? E aí você pode ter uma conversa e plantar alguma semente nessa vida. Então, um sábado por mês, vamos fazer um evangelismo. Outro sábado por mês, a gente vai entregar café e bolacha para moradores de rua. E não sei o quanto você está envolvido nessa realidade, né? Você deve ter visto cada vez mais nas ruas, né? Mas eu confesso que nunca fui muito de ajudar pessoas em situação de rua. Simplesmente porque eu sou desconfiado. Né? Eu não dou dinheiro porque eu não quero sustentar um vício que a pessoa tem. Não dou moeda também, porque vai juntar as moedas, vai comprar alguma coisa que vai fazer mal. Algumas vezes eu até pago um lanche, né, se eu posso entregar na mão da pessoa, se está no mercado. Não sempre compro uma coisa no mercado se a pessoa pedir, mas algumas vezes porque nem sempre compro porque eu sou desconfiado e simplesmente acabo pensando, por que essa pessoa está na rua? Né? O que será que aconteceu para essa pessoa estar ali? E às vezes você pode até querer conversar e a gente obviamente vai para poder ter conversas com essas pessoas, mas muitas vezes alguém está bêbado, não tem como falar, né? Alguém está drogado, não tem como ter um papo, né, real com essa pessoa. Bom, mas, apesar de tudo, né, que talvez eu, na minha carne, né, o Cris, naturalmente não faria, né, esse tipo de trabalho, a gente não é chamado para julgar a outra pessoa. Não é o nosso dever avaliar se a pessoa merece ou não a nossa ajuda.
Jesus falou, ajudem os necessitados, né? Jesus vai e abençoem as pessoas, né? Ame o seu próximo. Então não importa se essa pessoa na rua está nessa situação por culpa própria, né? Ou simplesmente porque quer, porque também tem isso. Ou se a pessoa não fez nada para merecer, né, esse tipo de situação. Ou não foi culpa própria dessa pessoa, foi força maior, foi porque perdeu o emprego, porque foi expulso de casa, porque foi enganado pelo sócio, o que seja, tantas coisas que a gente nem imagina. A gente não é chamado para julgar e avaliar se a pessoa merece ou não. A gente não é juiz. Mateus 5, 7, Jesus falou no Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A gente não quer misericórdia de Deus? Eu quero, eu preciso. E a gente, por isso, precisa ser misericordioso também. A misericórdia não pergunta, você merece ou não daquilo que eu vou te dar, né? Ou daquilo que não vou fazer com você, né? Em relação a Deus. Provérbios 19, versículo 17, ainda fala, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Então, qualquer ato de bondade feita para uma pessoa necessitada, o próprio Senhor fala, eu vou te recompensar. E Deus com certeza tem maneiras de recompensar além daquilo que a gente pode pedir ou imaginar. Então, vamos nos preparar para as bênçãos do Senhor para todos nós se a gente, né, empresta, se a gente ajuda essas pessoas. A gente lê nos evangelhos ainda que uma vez Jesus foi ungido por uma mulher que levou um frasco, né, de perfume muito caro. E essa mulher ungiu a cabeça, né, de Jesus e alguns discípulos olharam e falaram, parou, né? É muito caro, é melhor vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres. Não seria isso o certo, né, para fazer nesse momento? E Jesus repreendeu os discípulos e falou, não, o que ela fez está certo. Ele elogiou o ato que ela fez com ele, né? Porque Jesus, naquela época, estava fisicamente na terra e podia receber esses atos. Mas hoje não está mais fisicamente aqui. Ele ainda falou, depois, né, de ter elogiado esse ato de bondade, em Mateus 26, 11, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus fisicamente não está mais aqui, mas os pobres ainda estão. Deus poderia, no seu poder, ter acabado com qualquer tipo de pobreza, né? Poderia ter feito todo mundo igual economicamente, financeiramente, mas Ele permitiu que ainda tivesse necessitados na terra. Para quê? Eu creio que Ele falou, os pobres vocês sempre terão. Por quê? Para mostrar misericórdia. Para mostrar a minha bondade para essas pessoas, como se fosse para comigo. Eu não estou mais fisicamente, mas eu deixei os necessitados para que vocês possam praticar o amor ao próximo. Se ninguém precisasse de nada, quem você ajudaria? Se todo mundo seria absolutamente igual. Não precisava, ninguém precisava de nada. Mas já que tem, são oportunidades que a gente pode abraçar ou não. E falar, não, eu quero, Senhor, abençoar essa pessoa que está precisando. Então, nós vamos começar com café e bolacha, porque é algo simples, que é algo que a gente bota na sacola e vai lá, que faz 1, 2 pessoas, qualquer um. Mas a gente não sabe como Deus pode expandir esse ministério, né? Esse passo que a gente vai dar. A gente vai, né, conhecer as necessidades dessas pessoas e um dia a gente vai levar uma roupa. Ou um dia a gente pode levar uma comida, né? Um almoço, sei lá, uma janta para algumas pessoas. Então a gente simplesmente está aberto, mas inclusive a gente vai entregar um livreto evangelístico também. Porque as pessoas geralmente estão paradas, têm tempo para ler e podem ler. Ou seja, um Evangelho de João, ou seja, uma vida com propósito, algo assim. Algo que a gente pode comprar em grande número e entregar para essas pessoas. Então esse é o segundo tipo de sábado. O terceiro, bem rapidamente, a gente já está chegando ao final, é a aula de inglês para iniciantes. Por quê? Antes da pandemia, a gente tinha o culto de inglês, né? Foi uma bênção enquanto durou, porém, a gente
percebeu que poucas pessoas na cidade têm um nível tão avançado para acompanhar um estudo, né? Graças a Deus por aqueles que têm um inglês bom, que usam no trabalho, na empresa e tudo mais, mas é a minoria, né? É ótimo ter no seu currículo, é bom você saber, todo mundo precisa do inglês, mas poucos têm um nível avançado. Então acabou sendo um pouco evangelístico, né? A gente tinha planos em março de 2020 para começar a aula de inglês para iniciante, mas aí começou a pandemia e derrubou todos os planos. Agora vamos planejar isso, eu ainda estou procurando o melhor material para usar para iniciante mesmo, né? Que já tem um pouco, né? Mas baseado na Bíblia. Então qualquer um que chegar vai aprender uma história bíblica, vai aprender alguma coisa sobre Jesus, vai ter a oportunidade ali de conhecer a Deus. Se a gente não vai fazer disso um segredo, obviamente, mas quem quiser aprender inglês, aí vai ter uma oportunidade para praticar. Então vamos ver nesses próximos tempos para começar e orar a respeito disso. Então esses são os 3 sábados, né, que Deus propõe para nós. E para terminar, talvez vocês perceberam ou falaram, nem perceberam nada, a gente tinha uma oração, né? Oração em dupla. No ano passado a gente parou para começar com algo novo. Que a gente precisa mudar de tempo em tempo, né? Trazer uma renovação. A gente precisa de oração. Eu vi recentemente o testemunho, né? Vamos dizer, a história de alguém que sucedeu um grande missionário, que foi o Hudson Taylor. Quem já ouviu falar de Hudson Taylor na China? Procurem na internet. Hudson Taylor foi, vamos dizer, um dos primeiros missionários pioneiros, né? Ali foi o primeiro, com certeza, para ir no interior da China. Ele se fez um chinês para alcançar os chineses, porque os ingleses, né, naquela época, continuavam com os seus costumes, não vestiam roupa de chinês, não comiam comida de chinês. Mas Hudson Taylor abraçou tudo isso, aprendeu a língua e foi inclusive para o interior, onde ninguém tinha ido. Ele fundou a missão para o interior da China, que teve grande sucesso. Mas no final da sua vida, né, e quando ele faleceu, se levantou a grande pergunta: quem seria o sucessor do grande Hudson Taylor, né? Quem poderia levar essa missão para frente? Quem poderia preencher esse vácuo, né, e substituir esse grande missionário? Eles procuraram, aí tinha um homem que se chama Dixon Edward Host. Esse homem era um homem de muita oração. Um homem que orava tanto que eles falam que nas reuniões, né, que ele tinha com a sua equipe, do nada ele falava em voz alta com Deus, como se estivesse falando com uma pessoa na frente dele, né? E Deus nos dá sabedoria para esses, né, isso, aquilo. E as pessoas já estavam acostumadas, né? Ele simplesmente falava assim, com olhos abertos, em voz alta, falando com Deus o tempo todo. Esse foi, né, a chave do sucesso, da missão, que eles tinham um homem assim na sua frente, na frente desse trabalho. E que a gente possa ser esse tipo de pessoa, porque a oração a gente sabe, né, sabe lá em cima, mas acaba não praticando o tanto que a gente, né, precisava. A oração faz toda a diferença. E a gente pode ser até bom em alguma coisa, muito bom, pode ser muito bom em alcançar pessoas, evangelizar, e isso se estende para qualquer coisa que você saiba fazer no seu trabalho ou em casa. Eu sou bom nisso. Mas sem oração não vai ter o impacto para a eternidade que a gente deseja. Não vai ter o impacto se a gente não estiver de joelho. Pode ser uma ótima mãe, pode ser um ótimo pai. Não vai ter o impacto que poderia ter se não tivesse de joelhos e clamando ao Senhor. Então, que a gente possa crescer em oração também. E qual é a nossa próxima proposta, nossa estratégia esse ano para realmente avançar nisso? Eu orei muito a respeito e perguntei: Deus, o que a gente pode fazer para não enjoar, para não ficar desanimado, né? Qual é a proposta para o começo desse ano? E a gente pode mudar mais para frente. O que a gente vai fazer? Toda semana a gente vai falar sobre um tema, tá? Toda semana, por uma semana inteira, a gente vai ter um tema, por exemplo, saúde, né?
E nessa semana eu vou postar os pedidos de oração, né, minhas e das pessoas que eu conheço também, né, da igreja, obviamente nada confidencial, mas se é para todo mundo saber, eu vou postar aquilo que eu sei e a gente vai orar por essas pessoas. Mas durante a semana eu vou postar também versículos a respeito de saúde, de cura, né, daquilo que Deus quer fazer no nosso grupo, artigos ou devocionais, aquilo que vai fazer a gente meditar, né, e focar na oração. E ao mesmo tempo, vocês podem e devem postar os seus pedidos de oração, porque a ideia é orar uns pelos outros, né? Eu não vou saber de tudo, principalmente se é algo que acabou de acontecer, não vou saber, mas você coloca essa semana que você vai compartilhar a respeito daquilo, e não que fora disso você não pode e deve compartilhar também, né? Vai ter uma semana de trabalho, se você tiver mal de saúde, não espera a saúde voltar, né? Fala quando você tiver um pedido, óbvio. Mas você também pode postar os seus pensamentos, aquilo que Deus colocar no seu coração, o versículo que Deus usou para falar com você sobre a saúde, não com o foco de, vou compartilhar alguma informação no grupo, não, com o foco de praticar a oração. O que vai ajudar os irmãos a praticarem a oração? Não é momento de discutir o SUS e a saúde pública. Podemos orar pelo SUS, podemos orar pela saúde pública, mas não é momento de discutir isso. Postem, compartilhem aquilo que está no seu coração para que a gente possa crescer em oração. E aí vai ter outros temas, né? Inclusive, também coloquem pessoas que a gente não conhece, mas você conhece, você ama. E a gente vai orar por essas pessoas também. E vai ter outros assuntos. Vamos falar sobre trabalho. Alguém está precisando de trabalho, alguém está mudando de trabalho, alguém está com problema de trabalho. Vamos orar pelas famílias, né? Pelos adolescentes e crianças, para Deus cuidar e guardar, né, das nossas crianças, para Deus mostrar o caminho. Pelos casais, para Deus guardar os casais, encorajar e fortalecer o casamento de cada um. E assim a gente continua orando semana por semana, uma semana pelo país, uma semana pela nossa igreja e a igreja em geral, uma semana por missões, uma semana por salvação e os evangelismos. Então, a gente tem muitos assuntos, né? E a gente vai se juntar para orar a respeito disso e uns pelos outros, principalmente. Finalizando, tem o ditado, né, que uma andorinha não faz verão, então, obviamente, Deus fala, Ele pode salvar com muitos ou com poucos. Né? E se for preciso, eu vou sozinho, mas não é a ideia. Né? A ideia é que a gente possa dar esses passos juntos. Então, se Deus despertou o seu coração hoje, vamos nos juntar para isso, porque eu não sou a igreja sozinha, você não é a igreja sozinha, a igreja não são apenas algumas pouquíssimas pessoas, todos nós somos a igreja. Eu conto com vocês, que a gente possa se juntar e dar esses passos esse ano e, enquanto há tempo, convidar as pessoas para o banquete no reino, né? Para o momento quando Jesus preparar a mesa para nós na eternidade, vai nos servir, né? Quando não tiver mais lágrima, né? Nem dor, nem pecado, a gente não vai ter mais problema nenhum. Mas hoje é o momento de agarraçar as mangas e se precisar colocar as luvas, o que seja, né? E trabalhar, né? Mãos à obra e vamos remir o tempo que Deus nos deu. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua fidelidade e obrigado que a gente tem certeza como Deus tem estado conosco no ano passado, Tu estás conosco nesse ano novo, Senhor, e estarás conosco a cada dia. Obrigado, Senhor, pelos Teus planos. Obrigado, Senhor, que a gente pode estar em harmonia com os Teus planos, com a Tua missão. Eu te peço, Senhor, venha despertar os nossos corações e aquecer os nossos corações para que a gente esteja, Senhor, realmente com corpo, alma e espírito, Senhor, engajados na tua obra, na Tua missão, Senhor, que é salvar vidas. Nos ajude, Senhor, a não nos desviar, Senhor,
desse propósito, a não nos distrair com coisas cotidianas, Senhor, e perder, Senhor, toda a nossa vida com coisas que não vão mudar nada para a eternidade. Sabemos que Tu tens cuidado de nós nos mínimos detalhes, Senhor, e quando a preocupação vem, Senhor, queremos lançar para Ti toda a preocupação, porque Tu tens cuidado de nós e queremos focar, Senhor, em vidas. Queremos focar, Senhor, nas vidas presentes aqui, Senhor, que fazem parte dessa igreja, os irmãos espalhados, Senhor, por essa cidade e região, e oramos por aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Que, Senhor, pelo pequeno esforço que a gente vai fazer esse ano, Senhor, a colheita está pronta, os campos estão prontos, que nós possamos ver muitas pessoas, Senhor, tomando decisões que vão mudar toda a eternidade deles. Senhor, em nome de Jesus, vai à nossa frente, vai nos preparando também, nos ajude, Senhor, Senhor, vencer todas as nossas emoções, que às vezes, Senhor, são mais contra nós do que em favor de nós, e nos ajude, Senhor, a sermos fortes, encorajados e firmes, Senhor, para tomarmos esses passos juntos. Venha nos direcionar, Senhor, e redirecionar se for preciso, e venha nos unir também pelo Teu Espírito e em oração. Senhor, que a gente possa crescer de joelhos, Senhor, orando uns pelos outros e, acima de tudo, Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor, através da leitura da Tua Palavra, através da oração e através da comunhão. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.